Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos aprendendo a supremacia das Escrituras neste primeiro trimestre do ano de 2022 e nesta data a lição de número 4, a estrutura da Bíblia Sagrada. A nossa lição ela está dividida em três pontos básicos, que é como a Bíblia está organizada, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Este é o ponto, os três tópicos a serem abordados nesta lição. Primeiramente, nós já falamos aqui na semana que passou a respeito da Bíblia Sagrada, onde o tema foi a inerrância da Bíblia. Vimos aqui a autoridade da Bíblia na lição número 1, na lição número 2, nós aprendemos sobre a inspiração divina da Bíblia e a inerrância da Bíblia, a lição número 13, e agora a estrutura, a formação da palavra de Deus, daquilo que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. É bom lembrarmos que a Bíblia ela foi escrita por um período de 1500 a 1600 anos, por aproximadamente 40 pessoas distintas umas das outras que escreveram, e como já comentamos, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e cada palavra registrada cada palavra é de inspiração divina, ou seja, a inspiração ela é verbal e plenária, como falamos na última lição. Porém, a Bíblia como nós conhecemos hoje, esse exemplar da Bíblia Sagrada, perdoa que ela está um pouco surrada, mas essa é a Bíblia que nós usamos para as nossas ministrações, é a Bíblia de uso pessoal, que manuseamos ela praticamente todos os dias. Assim, a Bíblia Sagrada, como ela está aqui montada, nós temos ela dividida em primeiro e novo, Antigo Testamento e Novo Testamento. É a Bíblia como nós conhecemos hoje. No entanto, como era a Bíblia no passado? Primeiramente, é bom lembrar que a primeira ideia de conjunto das Escrituras Sagradas, divinamente inspirada por Deus, essa ideia ela foi ajustada, reconhecida, formada, como nós falamos aqui na última lição, por Esdras. Esdras, ele que era um sacerdote e também escriba, ele procurou organizar todos os escritos do Antigo Testamento, que ali na inspiração de Deus, ele julgou ali, direcionado pelo Espírito Santo, quais eram os livros assim reconhecidos já pela comunidade judaica como palavra de Deus. E assim nós vemos todo o Antigo Testamento organizado por Esdras. Agora, a Bíblia do Antigo Testamento foi esta que foi depois traduzida para o grego. Mas voltando ao período de Esdras, ela foi escrita, todo o Antigo Testamento, em hebraico, e algumas porções de Daniel foi escrita em aramaico, que é a língua mãe do atual árabe, o aramaico antigo. E Esdras, ele foi o compilador de todo o Antigo Testamento. A Bíblia, por assim dizer, esta expressão para melhor compreensão, que são 39 livros do Antigo Testamento, nós vamos encontrar de Gênesis a Malaquias. Na nossa tradução, como nós vemos hoje, nós vamos encontrar a lei, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós vamos encontrar os livros históricos, que vai de Josué a Ruth, ou melhor, a Esther. E depois nós vamos encontrar a poesia, que vai de Jó a Cantares, e os profetas, de Isaías a Malaquias, vendo primeiramente
os profetas que chamamos de maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois, a partir dali, nós vamos ver, a partir de Oséias, nós vamos até Malaquias, os 12 profetas menores. Não porque era de menor importância, mas pelo tempo em que eles exerceram o ministério profético. Porém, no Antigo Testamento, não era assim na formação hebraica. Na formação hebraica, a Bíblia foi conhecida como a Torá, que é formada pelo Pentateuco, ou a lei, o livro de Moisés, né? A Torá. Aí nós vamos encontrar os profetas e os escritos. Os profetas, ele vai de Josué até Esther, que é tido como o Nevilim. E os escritos, que vai de Salmo a Cantares, Ketuvim. Então, Torá, Nevilim e Ketuvim, no hebraico. Porém, o que nós podemos encontrar é que lá os livros proféticos para o povo hebreu vai de Josué a Malaquias, os profetas. Por quê? Porque aqueles livros, as pessoas que escreveram para o povo judeu eram denominados de profetas. Eles eram os profetas que assim escreveram aqueles, apesar de narrar pontos históricos, mas foi inspirados. Quem escreveu aqueles livros? Os profetas, né? Que assim escreveram. E esta Bíblia, esta composição hebraica, apesar destas divisões, nós vamos ver que o Ketuvim, que consta os livros poéticos, que é chamado de os escritos, é Salmo, Provérbio, Jó, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esther faz parte dos livros dos escritos, né? Dos escritos. Faz parte dos escritos, do Ketuvim. E ela não faz parte, por exemplo, dos profetas, o livro de Esther. Já na nossa Bíblia, como nós temos hoje, essa mudança, inclusive na ordem cronológica de composição dos livros, ela foi mudada pela tradução para o grego. Quando Filadelfo, ele pediu para que pegasse aqueles escritos, todo o compêndio que baseava a fé e crença judaica, traduzisse para o grego. E ao traduzir para o grego, eles observaram o gênero literário. Esse gênero literário, ele começa com Platão e depois Aristóteles, né? Acaba por assim definir os 3 tipos de gênero literário. Que esses 3 tipos de gênero literário, que nós podemos ver, que é o narrativo, o lírico, e dramático. Os 3 gêneros literários definidos pelos gregos, né? Que é o narrativo, lírico e dramático. 3 pontos. E dentro desse ponto é que eles traduziram e compuseram então ali na formação do cânon do Antigo Testamento. E os gregos assim definiram, colocaram na ordem a Torá, que é a lei, o Pentateuco. Depois eles colocaram os livros históricos, que tratou da história de Israel, que vai de Josué até o livro de Esther. E depois eles já entraram com os livros poéticos, segundo a de narrativa poética, pegando o livro de Jó como o primeiro, que segundo a tradição de autoria de Moisés, e vai até Cantares. E assim começa agora, depois de Cantares, os livros proféticos, começando também pela importância, pelo período, melhor dizendo, que eles profetizaram: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E na sequência os profetas menores, aqueles que profetizaram por menor tempo. O material utilizado pelo povo para fazer os registros eram pergaminhos, que eram com pele de animais, né?
ou também com algum produto de madeira, né, que era tirado ali que dava muito em região próxima aos rios, e eles usavam aquelas madeiras, né, e abriam elas e formavam um tipo de folhas, como cascas de madeira, e havia ali uma resina, e eles chamavam isso de papiros, algumas espécies de árvores, e ali eles escreviam então esses registros. Assim foi escrito a palavra de Deus registrada e chegou para que chegasse até nós. Porém, com o passar do tempo, nós vemos que essas escritas que eram primeiramente em rolos, esses rolos eram enormes, não eram pequenos, né? Eram enormes, era para poder suportar a quantidade de escritos, de escrita que estavam ali registrado a palavra do Eterno, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Assim nós vemos a estrutura lá do Antigo Testamento, que ela foi assim montada, assim escrita, nessa disposição pelos gregos, que mudou a ordem daquilo que os hebreus, que o povo judeu assim tinha o seu hábito, né? E a Bíblia era lida, pelo menos se está lá em Deuteronômio capítulo 32 versículo 9, salvo engano, nós vamos encontrar 31 e 9 de Deuteronômio. A palavra de Deus teria que ser lida a cada 7 anos, ela teria que ser lido ali o livro da lei, né? Deveria ser lida para todo o povo, a Torá devia ser lida por todo o povo. Hoje, os escritos de Israel, o Antigo Testamento, né, que forma a Bíblia dos hebreus, dos judeus, nós temos lá que ela é lida uma vez por ano. Ela tem 52 porções que ela é lida semanalmente, e assim todos os anos é lido todo o Antigo Testamento pelo povo judeu. Após isso, a Bíblia então ela passou a ser escrita após os pergaminhos e também com folhas de madeira, foram feitos alguns registros e eram colocadas em placas, e uma após outras, que é chamados de manuscritos, né? Alguns manuscritos, e é trazido essas porções, e elas eram costuradas. E hoje, obviamente, não existe mais. Existem várias porções espalhadas pelas bibliotecas do mundo, né? Mundo afora, que vai determinar, que nós vamos ver, que são essas porções dos manuscritos antigos. E a Bíblia para o povo judeu, ela encerra em Malaquias, porque eles não aceitaram, porque Antigo e Novo Testamento, eles aceitavam o testamento de Moisés, a lei, a revelação da lei em Moisés, lá do Monte Sinai, mas não aceitaram a Cristo. Logo, eles rejeitam o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele foi o seu ápice, né, a sua coroação do Novo Testamento e fechamento, nós vemos ali na cruz do Calvário, com a morte de Cristo Jesus e depois a sua ressurreição ao 3º dia, e a inauguração da igreja no Pentecostes, 50 dias depois. E assim nós vemos o nascer da igreja, deste período em que estamos, chamado a Era da Igreja, o período da igreja. Agora, os escritos do Novo Testamento foram também escritos não em hebraico, mas foram escritos em grego, no chamado grego koiné. E houve vários escritores, pessoas como já mencionamos, como Lucas, Paulo, mas também pessoas indoutas, né? Pessoas cultas como Lucas e Paulo, e pessoas indoutas, como foi o caso de Pedro, né? Pedro era uma pessoa indouta que escreveu também ali as suas epístolas. E no Novo Testamento há lá aquelas diferenças, né? É escrito Evangelho, história, que é Atos dos Apóstolos, doutrina, que vai da epístola de Paulo aos Romanos até Judas, e profecia, que nós já vamos ver no Apocalipse. Assim está dividida a Bíblia no Novo Testamento. E essas palavras, já a própria Bíblia, escrita por Paulo, por Pedro, e os pais da igreja, já definiam esses escritos como palavra de Deus. E esta palavra de Deus, ela foi preservada também através das técnicas de escrita do pergaminho, e também
dos papiros, né, que foram guardados esses escritos. Mas a Bíblia, ela não tinha essa divisão como nós temos hoje. Para se ter uma ideia, a Bíblia ela foi dividida somente em 1250. Somente em 1250 é que foi pelo cardeal Hugo de Sancher, abade domiciliano e estudioso das Escrituras. Então ele fez aqui a divisão dos capítulos. Aí nós vamos ver depois o Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan, o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens. Então a primeira divisão da Bíblia, que nós vamos ver em capítulos, foi por Hugo de Sancher, abade dominicano. Ele fez ali a divisão em capítulos. Já em versículos, ela foi feita em duas ocasiões, em 1445 e depois em 1551, dividida em versículos, como nós temos hoje a Bíblia, o autor, o capítulo e o versículo. E nós, por assim dizer, o Antigo Testamento ele possui 999 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento, 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda, 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Assim está esta questão da Bíblia Sagrada. Essa curiosidade, porque nós vamos ver que a Bíblia ela só foi juntada, Novo e Velho Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, ela foi impressa após a invenção da imprensa por Gutenberg, e o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia Sagrada. Mas o que significa a Bíblia Sagrada? Ela veio da expressão grega Biblion, que é livro, e tabíblia, que é os livros. E esta expressão, o que é a Bíblia? Então ela é um conjunto de livros pequenos, ou uma pequena biblioteca, e passou então a ser usada com essa expressão Bíblia, para fazer uma referência aos escritos, à Escritura Sagrada, que nós vemos como a inspiração da palavra de Deus. Então esta é a curiosidade, né, que nós temos aqui, a riqueza desse ensinamento, da estrutura da palavra de Deus. Não vamos falar aqui a respeito da inspiração, veracidade, inerrância, isso já foi comentado, e também outros detalhes que será comentado nas lições futuras. Mas para esta lição, esses pontos aqui abordados são de grande importância, que vai enriquecer o comentário nesta lição de número 4 a respeito da estrutura da palavra de Deus. Então, o Novo Testamento, ele foi escrito porções, e os pais da igreja, não foi escolhido assim, olha, vamos escolher, esse não é inspirado por Deus. Não, a inspiração do Antigo Testamento, Esdras foi aquela pessoa usada por Deus para fazer aquela compilação de todo o Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, nós vamos ver ali, hoje nós encontramos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, porém na Bíblia hebraica você não vai encontrar isso. Os livros do Antigo Testamento são 39 livros, mas na Bíblia hebraica são, salvo engano, 22 livros apenas. Mas esses 22 livros contêm todos os 39 livros que fazem parte da Bíblia Sagrada como nós conhecemos hoje. É que 1º e 2º Reis é apenas um livro, 1º e 2º Crônicas apenas um livro, e Esdras e Neemias também fazem parte de apenas um livro. Os profetas, por exemplo, fazem parte de um livro. Os profetas, que têm todos os livros proféticos. Então, são várias colocações. O livro de Salmo, por exemplo, são 5 livros em Salmos, 5 rolos no livro dos Salmos. E assim, quando nós começamos a observar, então há esta diferença
quantidade de livros lá do Antigo Testamento da Bíblia hebraica para a nossa Bíblia hoje. E o Senhor Jesus, a Bíblia que o Senhor Jesus utilizou no seu ministério foi aquela compilação de Esdras, escrita ali por Esdras no hebraico. O Senhor Jesus usou o hebraico e não a Septuaginta, que estava chamada assim Septuaginta, porque segundo a tradição foram 70 eruditos que traduziram do hebraico original para o grego. E quando transmitiram para o grego, eles observaram o estilo de escrita, né? A narrativa, a dramática, a poética, e assim eles, segundo o gênero literário, eles dividiram em 3 partes. A tradução dos 70 para o grego obedeceu o critério literário dos gregos, mas o pensamento hebraico. O Novo Testamento foram escritos pelos escritores do Novo Testamento que eram hebreus, foram escritos em grego, porém o pensamento, a forma de escrever e de expor a palavra, a mensagem salvífica de Cristo foram segundo a concepção hebraica e não segundo a concepção grega. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até a próxima lição.